Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Bom dia para quem está assistindo durante o dia, né? Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí a qualquer outro horário. Nós vamos começar aqui a nossa aula de hoje sobre a tribulação, grande tribulação. A gente já vem estudando, já estudamos as 70 semanas de Daniel e já estudamos também como aquela semana se encaixa, né? O livro de Apocalipse, a grande tribulação se encaixa dentro daquele livro. E agora a gente vai estudar então em si a grande tribulação. Apocalipse 6 a 19. Então você tem aí o seu material, também você já pode imprimir, ou deve ter impresso, né? E para quem não tiver também pode acessar, o professor Bezerra está colocando também o material acessível pelo celular, de alguma forma aí. Então você tem aí o título A Grande Tribulação, a lição 9, os 7 selos. A gente vai estudar dividido em duas partes. Talvez não dê tempo a gente ver os 4 cavaleiros do Apocalipse hoje, mas nós vamos estudar os 4 primeiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e depois nós vamos estudar então os outros 3 selos, ok? Nós vamos fazer uma oração ao Senhor, vamos pedir a bênção dele. Pai querido, nesse momento, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade, louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, Tu és o Deus soberano, intacto, Tu criaste os céus e a terra, Tu tens o domínio sobre todos os povos e nações, Tu conheces as necessidades de cada pessoa, Tu sabe tudo que cada um está pensando, passando. Nós Te louvamos por essa infinita sabedoria e esse infinito poder. Entregamos esse momento em Tuas mãos, pedimos a Tua sabedoria e oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós vamos ver então os primeiros 4 juízos, né? Os primeiros 4 selos que são abertos. Nós vamos então ver algumas considerações. Primeiro, Deus ele é justo nesses juízos ao dar aos habitantes da terra aquilo que eles merecem. Então Deus está punindo a terra, né? Então esses níveis de juízo são aquilo que as pessoas estão merecendo. O 16, 5 a 7 retrata bem isso. Esses juízos também são uma resposta de Deus às orações imprecatórias dos santos, né? Então, no 5:8, o 6, de 9 a 11, e o 8, de 3 a 5, são orações dos santos, pedindo a Deus que julgue o sangue deles derramado sobre a terra. Então, esses juízos também é uma resposta de Deus, ou são resposta de Deus aos pedidos dos seus santos. Aqui também a gente pode ver a soberania de Deus enfatizada em vários aspectos ao longo de todo o livro. 6.2, 6.4, 6.8, 7.2, o 8.2, 8.3, o 9.1, 3, o 13.5. Então a gente pode, todos esses textos mostram a soberania de Deus sobre os demônios, sobre os seres humanos, sobre todos. Também há uma tensão desenvolvida no livro. Deus trazendo juízo à terra sobre os homens e, ao mesmo tempo, tentando levar esses homens ao arrependimento. Então, a gente vê essa tensão que vai se desenvolvendo durante todo o livro. E também há uma demolição progressiva do planeta, né, dos juízos. Então, por exemplo, você tem no 6, do 12 ao 14, um episódio que abala toda a criação, né? Então, nas taças, nas trombetas, você tem um terço da parte, um terço da terra, um terço da natureza, um terço dos seres marinhos, um terço das águas são destruídos. E depois você tem, então, toda a vida marinha, toda a água doce, todos os seres, toda a fauna, é tudo destruído. Então você tem os selos, depois vem as trombetas com um nível de juízo mais intenso e depois as taças, ok? Então vamos lá trabalhar um pouquinho aqui também, ponto 2 aí da sua folha, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, a imagem dos 4 cavaleiros, você pega aí sua caneta para você responder e preenchendo os espaços. Então, a imagem dos 4 cavaleiros, ela é extraída de Zacarias. Você pode colocar aí a palavra Zacarias, profeta Zacarias, né?
versículo de 6 a 7, depois você pode dar uma lida e estudar lá, e também os 6, de 1 a 8, do livro de Zacarias. As 4 carruagens, elas são puxadas por 4 cavalos vermelhos, pretos, brancos e baios, né? Então, você vê que isso não é novidade, aquilo que eu já falei, né? Ezequiel, Daniel, Zacarias, para entender melhor Apocalipse. Zacarias, as carruagens percorrem toda a terra e a encontram toda tranquila, toda descansando, né? E há um contraste deliberado com os cavaleiros nesse texto, que saem para espalhar guerra, praga sobre a humanidade. Além disso, o simbolismo dessas trombetas aqui, desses cavalos e também lá de Zacarias, ele difere, né? O simbolismo dos cavalos aí, eu acho que eu coloquei, tem um erro aqui. Além disso, o simbolismo das pragas difere, né? Em Zacarias, elas simbolizam os 4 ventos, ao passo que em Apocalipse representam morte, destruição, associada então a juízos, certo? Então, o simbolismo das pragas. Nesse sentido, Deus ele está permitindo que a depravação deles complete o próprio ciclo, mais do que derramando o seu juízo sobre a terra, né? Então, num certo sentido aqui, a gente percebe que Deus está utilizando, permitindo que o homem utilize ou caia na sua própria armadilha daquilo que ele tem criado, ok? Podemos perceber então como o pecado ele se volta contra si mesmo e ele é autodestrutivo. As pessoas começam a cometer os seus pecados, destruindo a terra, a sua ambição, eles vão cometendo o pecado, a ganância, o orgulho, a soberba, e esses pecados se voltam contra eles mesmos. A letra F do ponto 2, a fórmula de abertura liga fortemente esse texto com o cordeiro que é digno do capítulo 5, né, que agora passa a abrir os selos, um de cada vez. Então, todo evento nos juízos dos selos é iniciado com a ação do cordeiro de abrir o selo como juízo divino. É ele que inaugura a ação, né, em conformidade com o capítulo 5. Jesus ele toma o livro do Pai e ele começa então a abrir cada selo, mostrando que ele tem o controle sobre todas essas pragas. O Cordeiro de Deus, que a gente viu na aula passada, né? Também está na internet, aí nesse canal, e tem então uma relação muito grande, os cavalos e a ordenança do Senhor Jesus. Então vamos estudar aqui o primeiro cavalo e seu cavaleiro. Ponto 3 então, cavalo branco, 6, versículos 1 e 2. Então, alguns argumentos, a gente vai ver aqui o pensamento de teólogos e o pensamento também, os vários pensamentos aí durante a história. Então, o primeiro, sai um cavalo branco, seu cavaleiro, ele tem um arco e é dado poder, autoridade para ele. Primeiro, alguns acreditam que seja Cristo, né? Argumentam que é o cavaleiro sobre o cavalo, que vem, ele é descrito na sua manifestação lá no 19:11 como vindo num cavalo branco, certo? Para destruir os inimigos. Então, alguns teólogos como Alford, Hendrickson, Rodgers e Buchanan, eles pensam, eles dizem, eles defendem é Cristo. O cavaleiro é Cristo, e aí vem Cristo, vem guerra, vem fome e vem morte. Ok? Agora, nós temos algumas diferenças aí relacionado a alguns argumentos que não seria Cristo, né? O cavaleiro carrega um arco, ao passo que Cristo lá em Apocalipse 19, ele carrega uma espada. Então seria uma grande diferença. Mas um argumento bem mais forte seria que seria uma discrepância muito grande entre os 3 cavaleiros e esse outro cavaleiro, né? Então você vê Cristo, guerra, fome e morte. Não segue uma lógica, não é verdade? Então você tem aí o número 2, né? No ponto 3, letra A, você tem aí, além disso, os 4 cavaleiros têm ligação intensa demais entre si para o primeiro diferir tão radicalmente dos demais, ou seja, Cristo, guerra, fome e morte. É estranho isso, certo? Então
Então alguns dizem, não é Cristo. Outro pensamento em relação ao cavalo, seu cavaleiro, seria o triunfo do Evangelho. Então alguns interpretam essa passagem como a conquista do mundo pelo Evangelho, né? Afirma que o primeiro cavalo ele é distinguido dos outros três como uma figura positiva, branco, né? A cor da justiça, que sai com uma coroa, soberania, né? Então ele tem um arco, o Evangelho, você coloca aí no seu espaço, escreve o Evangelho para conquistar. Então os proponentes desse pensamento, nós temos aí o Sweet, o Considine e o Erzer. Você tem esses teólogos aí. E dando continuidade, então, nós temos um terceiro pensamento, que é a letra C aí, o anjo vingador. O cavaleiro não seria Cristo, né? Nem um espírito maligno também, mas ele seria um anjo vingador enviado para trazer juízo sobre o mundo. Então você teria o anjo, a guerra, a morte, a fome e a morte, certo? Então a base vem a partir das imagens você escreve aí, de flechas, como juízo divino no Antigo Testamento. Então, Deuteronômio 32, 23, Lamentações 3, 12 e Ezequiel 5, 16. Então você tem essas figuras, né, desse juízo divino como a imagem de flechas. Então o Feilet, ele pensa dessa forma. Nós temos o ponto D, a letra D. Esse pensamento é bem mais aceito, né? O anticristo seria o cavaleiro, né? Uma figura satânica, antecipando aí, então, assim, o assunto da besta do capítulo 13. Ele recebe poder, autoridade sobre os santos, sobre cada tribo, cada língua. Então nós temos aqui os teólogos Johnson, Thomas, Wong, o Bale e o MacLeod. Então esses homens aí, eles acreditam que essa pessoa, esse primeiro cavalo e esse cavaleiro aí seria então o anticristo. E nós temos também um outro pensamento, a letra E, que é a ambição humana. Então, essa ambição humana vê uma imagem de forma mais geral. Os cavaleiros estão relacionados ao desejo humano pela guerra e pelas suas consequências. Então, você tem aí Sweet, Morris, Roloff, e o Taubert, o Geisen, o Monse, e você tem vários outros teólogos aí também, né? Nesses 4 selos interconectados, o juízo de Deus é permitir, e aí você vai escrever aí no seu espaço, que a depravação, você coloca aí, depravação, a depravação humana siga então o seu curso. Então não seriam então forças demoníacas, e sim forças humanas. Este cavaleiro, portanto, representa a humanidade colocando a si mesma em uma posição de superioridade no lugar de Deus. Lembrando que é Cristo quem controla, né? Então, aparece então um importante termo, edotei no grego aí, que significa foi dado, é um passivo divino. O que é que significa isso, esse passivo? Indicando que Deus está no controle. Eles agem porque Deus é quem manda, Deus é quem controla, certo? Então você tem esses vários pensamentos. Ao final desse estudo eu vou também trazer o que é que eu penso, o qual melhor que se encaixa, eu vou trazer alguns pensamentos relacionados a isso. O que é que eu penso, né? Esses teólogos aí, vamos seguir aqui a linha do material, e aí você tem esses vários pensamentos. É bem interessante esse aqui também. Então, Deus permite, Deus está julgando o mundo, não agindo diretamente no mundo, né? Mas permitindo que o homem se autodestrua. Essa ambição humana, esse guerreiro que vem, que isso traz consequentemente guerras, as guerras consequentemente trazem a fome, as pestes e consequentemente vem a morte. Ok? Então nós vamos passar para o nosso segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, do 6, versículos 3 e 4. Enquanto no primeiro selo há muitas interpretações, aqui há quase que unanimidade, né? O segundo selo começa da mesma forma que o primeiro. Cristo, ele rompe o selo, ele abre, e em seguida o ser vivente ordena
que o cavalo então venha. Ele ordena então que esse cavaleiro apareça. Seria então uma guerra aos cristãos, essa guerra diretamente aos cristãos. Então a passagem de Apocalipse 6, de 3 a 4, descreve a perseguição aos cristãos com base no texto paralelo de Mateus 10, 34. Não penseis que eu vim trazer paz, eu não vim trazer paz, mas sim a espada, né? Jesus diz. Mas esse pensamento do Bielo, ou Birle, no português, né? Bielo, a ideia aqui, entretanto, embora a linguagem seja similar, paz, terra, espada, se encaixa muito bem com o Apocalipse, né? Quando Jesus diz, não penseis que eu vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer a espada, e que se encaixa com esse texto aqui, né? Bem interessante, espada, terra e guerra. Então, mas não é o contexto imediato, ela não se encaixa, é muito claro, né? A ideia lá que Jesus está falando seriam as perseguições, ou as pessoas, os cristãos vivendo no judaísmo, ou as pessoas judaicas se convertendo ao cristianismo e sendo perseguidos, e isso trazendo uma série de consequências, né, de espada, de morte, de perseguição, mas não diretamente uma guerra voltada para os cristãos, como é o contexto aqui. O mais provável, né, na sequência do 6, 1 a 8, seja guerra geral, né, fome e morte. Não é evidência de que seja só os cristãos aqui, né, relacionado a esse pensamento, principalmente relacionado ao pensamento pós-tribulacionista, né? O pré-tribulacionista, lembra, a igreja já não estaria mais aqui. Pensamento pós-tribulacionista, a igreja está, e essa guerra seria então direcionada aos cristãos, no pensamento pós-tribulacionista. A mesa tribulacionista também, a igreja passaria por esse período ainda, até chegar na metade. Ok, letra D, então. Deus está permitindo que a depravação humana, você coloca aí, anota de novo, depravação humana, complete então o seu ciclo. Há uma clara progressão vista no paralelismo e no movimento de um ser vivente para o outro. Então você tem aí, seja o anticristo, seja a ambição do homem, seja lá as outras interpretações, o evangelho ou o Cristo, ele permite que ela venha, e há agora uma progressão. Agora vem a guerra, né? E essa guerra aqui, segundo o cavalo, a ambição pela conquista se converte então em uma grande, você vai anotar aí, guerra, a palavra guerra, se converte em uma grande guerra, certo? À medida que a depravação, se de fato for, né, essa depravação, ou o próprio anticristo fazendo guerra contra os que não seguem a ele, então você tem aqui, à medida que a depravação humana se volta contra si mesma, ela se torna autodestrutiva. Independente de quem seja, essa ambição, esse desejo do homem por poder, por autoridade, por soberania, acaba levando então esse homem à autodestruição. O segundo cavalo simboliza então um terrível derramamento de sangue e um morticínio no mundo. A cor vermelha, essa cor vai aparecer novamente em 12:3, que é a cor do dragão, né, do grande dragão. Você pode anotar aí também na sua folha, o grande dragão. E ali, o significado também é o ódio do dragão contra o povo de Deus, o ódio que ele tem, representando ali o vermelho, o sangue. Então é o ódio que ele tem em relação ao povo de Deus, que leva à matança desse povo, né? Muitas vezes o vermelho simboliza o pecado, como em Isaías, o vermelho simboliza o sangue de Cristo, a escarlata, mas também aqui o vermelho simboliza o ódio de Satanás por aqueles a quem ele está perseguindo. O cavaleiro, letra H, do ponto 4, o cavaleiro recebe permissão para 3 ações. Você vai anotar aí. A primeira, tirar a paz da terra. Você pode anotar, tirar a paz da terra. Letra B, levar as pessoas a matarem umas às outras.
matarem umas às outras. E letra C, utilizar a espada para realizar o seu propósito sangrento. A letra I, também o nome do Senhor é exaltado aqui, mesmo termo em português, né? E foi dado. Você pode anotar aí, foi dado. No grego, edotei. Então, indicando novamente a autorização divina, né, sobre esses flagelos aqui. É Deus quem controla, não é o homem quem controla, né? Então, aqui a gente vê essa autorização. Cristo é quem tem o poder e o controle. A base para a guerra vem de um instrumento. Você tem aí também mahaira, que é a palavra uma grande espada. Complete aí o espaço, grande espada. O ponto 2 da letra I. Esse termo também era usado em referência a uma faca, a uma arma romana, né, que era carregada na bainha, então na cintura, como aqueles que me viram pregar, aquela pregação, né, do soldado romano. Então era aquele tipo de arma, né? A mahaira, ela era aquele tipo de arma. Indica também um símbolo de força militar, de poder sobre a vida e a morte, que os romanos reivindicavam exclusivamente para si. Então, com essa espada, terceiro ponto aí, da letra I, a ambição pela conquista, o primeiro selo se tornou então uma grande guerra. Inicialmente, Deus permite que esse cavaleiro ele tire a paz da terra. Alguns acham que, enquanto alguns acham lá em Tessalonicenses, né, segundo Tessalonicenses 2, 6 e 7, Paulo diz que o espírito do anticristo já estava no mundo, e ele diz que há um que o detém, né, alguns acham que é o anticristo, que é o Espírito Santo aquele que detém, não é essa manifestação do espírito do anticristo, que é o próprio Satanás, né? Ele vai dar o poder, a autoridade, ele quem vai controlar as coisas durante esse período. Então, alguns estudiosos ligam essa expressão, né, que ele recebe uma espada aí, a remoção da força que detém, o ministério da impiedade, né? Então, quando Cristo ele vem, que ele recebe essa espada, então Cristo seria aquele que detém, que ele está obstruindo. Mas quando ele abre o selo, então ele dá autoridade, é como se ele dissesse, agora você pode ir, agora você pode fazer a sua maldade, vai ser dado poder para você durante o tempo, se de fato for o anticristo, nesse sentido, né? Número 5, o melhor argumento para a perspectiva de Bale seria o quinto selo, os mártires, com os primeiros 4 descrevendo a causa, perseguição, né? O quinto seria o resultado, porém não há nenhuma indicação também que seja esse o caso. Então, ele acredita aqui que essa perseguição é aos cristãos. São os cristãos que vão morrer e são eles que estão lá debaixo do altar, mas não é diretamente relacionado a eles, porque muitas outras pessoas também vão morrer, tá certo? Então, o primeiro, a gente tem várias interpretações, seria Cristo, ou seria o Evangelho, ou seria o Anticristo, seria um anjo destruidor. Já no segundo, se sabe que é guerra, vai haver guerra como nunca houve, ok? Então, o terceiro cavaleiro, número 5, terceiro cavaleiro, o cavalo e seu cavaleiro, né? Então nós temos aí a cor preta, né? Temos também aqui quase que uma unanimidade, certo? Aqui começa com a mesma fórmula introdutória das outras. Então você preenche aí o cordeiro abre o selo, e o terceiro ser vivente, então chama o cavalo. Então aqui mais uma vez Cristo controlando. O cavalo é preto, simbolizando então a tristeza e o lamento, certo? Aí você vai preencher aí pela fome e pelo sofrimento que vem depois da guerra. Pela fome, você preenche.
A ideia ela é repetida em 6,12, né? Em que a expressão escureceu como saco de silício. Ela faz referência à roupa de luto judaica, né? Escura, preta. Letra D. Todos os detalhes seguintes no verso 6 se relacionam com a fome. Então, o Charles Hayre, nós temos aqui o Hughes, a maioria dos comentaristas, o Murray. Então, esses homens aí, eles acreditam que também, como boa parte dos comentaristas, que seja a fome, certo? Ele tem uma balança na mão. Essa balança é exatamente igual às balanças descritas nos textos antigos, aquela balança onde você tem 2 pratos, né? E o peso é ali direcionado para o lado que estiver mais pesado, ou você tem um peso ali, você vai colocar a substância, o legume ou o centeio para equilibrar os pesos, né? Então seria esse tipo de balança. A palavra que você vai preencher, prato de cada lado, prato de cada lado. Letra F. O propósito da balança no mundo antigo era garantir justiça. Provérbios 16:11 diz: o peso e balanças justas, né, que são agradáveis ao Senhor. A ênfase aqui está quase certamente nos preços exorbitantes causados pela fome, né, pelo relacionamento do suprimento de comida. A cena é de alguém comendo um pão, a base, né, em seu peso, simbolizando a terrível escassez. Então ele vem com a balança na mão, a ideia de peso, e aí então vem a fome, a medida de trigo por 1 denário, né? Então você tem aqui Levítico 26:26 diz assim: quando eu vos tirar o sustento de pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Isso aqui Deus falando lá em Levítico. E agora lá em Ezequiel 4:16, disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão. Você pode preencher aí a palavra pão. Em Jerusalém, comerão o pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. Então nota que a figura já vem lá do Antigo Testamento, na verdade. Então Ezequiel já tinha vivenciado algo desse tipo com a invasão da Babilônia e a ida lá para a Babilônia. Então, essa é a ideia. Ok? A fome, com certeza, é o resultado natural da guerra. Os dois principais eventos ou exemplos são dados: suprimentos de grãos, suprimentos de azeite e vinho. A gente vai entender um pouquinho melhor isso aí. Deus também está no controle, né? Aqui, então, ouvi uma voz entre os 4 seres viventes. Aí a expressão, então, observe que não é o cavaleiro, mas os seres celestiais que são a origem dessa voz. Não é o cavaleiro que vem gritando, mas é um ser celestial, né? E é interessante também, o termo entre os seres viventes faz referência provavelmente ao trono do próprio Deus, né? É como aquela expressão que diz: a alegria diante dos anjos de Deus. Quem está diante dos anjos de Deus é o próprio Deus, né? E então aí Deus está no controle também, a letra I. Letra J, trigo e cevada. Eram as 2 principais fontes de alimento do Império Romano. O trigo era melhor, né? O melhor grão, era o alimento principal. Hoje a gente faz a farinha de trigo, faz o pão, faz o bolo e tantas outras coisas. Enquanto a cevada era mais barato, era menos nutritivo, né? Ainda é. Né? Os pobres comiam a cevada e os ricos comiam, então, o trigo. E principalmente a parte melhor do trigo, né? Alguns elementos importantes. Letra K. Deixa eu ver aqui se eu pulei. Trigo, pronto. Letra K. Alguns elementos importantes. Você vai preencher aí. 1 denário. Um denário era a medida salarial diária de um trabalhador braçal. Então, essa palavra origina o nosso nome dinheiro. Então, uma medida de trigo por 1 denário. Uma medida de trigo. Então, você escreve aí a palavra trigo. Uma medida de trigo.
mal dava para uma família pequena, certo? Então, geralmente, alguns estudiosos, eles dizem que uma medida de trigo, ela dava para alimentar, fazer um pão para uma pessoa comer bem, né? 2 pessoas. Então, alguns acham também que uma família pequena, uma medida de trigo dava para fazer uma refeição, certo? E aí era comida suficiente para uma pessoa passar um dia. Então, essa medida de trigo aí, conforme também alguns pensam. E 3 medidas de cevada. 3 medidas de cevada. Então, você coloca aí a palavra cevada. Essas 3 medidas mal dava para uma família também comer, né? Então, portanto, a ideia aqui seria de um salário inteiro de um homem que mal daria para alimentar a si mesmo e sem falar da sua família. Então, e sem falar dos outros custos, né? Moradia, gastos ocasionais, acabavam então ficando isso descoberto, sem ter como fazer. Então, esses eram os preços do período de fome, em que o valor dos produtos aumentava 10, 12 vezes, segundo registros antigos, no Egito, em Roma, na Grécia. Então, sempre que vinha um período de fome, os produtos chegavam a aumentar, e isso é natural, né? Os produtos, então, aumentam. E aí ele também fala de outros elementos também, o azeite de oliva e o vinho. Então ele diz, não destruas o azeite, não danifiques o vinho, né? Eram itens importantes, mas não eram tão essenciais como o trigo, né? Como a cevada aí. Então a gente poderia dizer, alguém está passando fome, aí você tem a carne e o arroz, e você tem a Coca-Cola e o bolo. Coca-Cola e bolo são supérfluos, né? A carne, o arroz, o ovo seria mais essencial. Então, o que é que significaria isso? Não destruas, não danifiques. Então, por esses 2 itens menos importantes, eles são poupados, e aí a gente pergunta, por que ele diz não danifique? Então, tem algumas interpretações aqui. Letra A, o juízo severo aos pobres e sendo atenuado aos ricos, né? Então, alguns pensam que essa passagem contém uma mensagem social. Os pobres são deixados sem nada, enquanto os ricos têm a quantidade de óleo e de vinho que... deixa eu ver aqui, subiu... que precisa, certo? Então você coloca aí a palavra precisa. Então você tem aí o Moffat, você tem o Boring, você tem o Thomas. Esses teólogos aí acreditam que seria mais ou menos isso, essa mensagem social. Os pobres sofrem mais, os ricos sofrem menos. A objeção, essa opção, esse tipo de opção aqui dificilmente se encaixa no contexto, até do contexto bíblico, né? Especialmente com a ordem, não danifiques, vinda do próprio trono. Porque Deus decretaria que os ricos prosperassem e apenas os pobres sofressem. Então, não está muito coerente não esse pensamento. Número 2, a fome não será severa demais. A ideia seria essa, a interpretação seria essa. A fome não seria severa demais. Outros estudiosos entendem que Deus está garantindo que a fome não será severa demais, porque alguns recursos, como azeite e vinho, ainda estarão disponíveis. Você anota aí. Então, o Murray, ou Murray, né, no português aí que você está vendo no seu papel, o Murray, o Roloff, você tem aí Beckwith. Esses homens acreditam, então, que a ideia seria de uma fome um pouco meio atenuada, né? Outros interpretam que o azeite e o vinho seriam como tipo de sacramentos, né? E veem essa frase como indicação de que os crentes são protegidos da fome. Também aqui é uma forçação de barra, né? O Lohmeyer, o Ford, o Pringent, esses homens aí acreditam que a ideia de azeite e trigo, ou vinho e o trigo, né? O vinho, a celebração da ceia, o trigo faz o pão, então os crentes ficariam
meio que protegidos dessa fome. É claro que o pós-tribulacionista, ele acredita que vai ser poupado, vai passar por dificuldades, sim, mas no certo sentido ele vai ser poupado como o povo de Israel era então poupado quando vinham as pragas do Egito, né? Você tem a objeção a esse pensamento, isso tira a frase mais do que ela contém, é forçação de barra, né? De fato é um tipo de forçação de barra, ok? Deixa eu ver aqui. 4. Limitação da escassez em determinada estação. Uma outra variante desse pensamento aqui declara que a fome será limitada a apenas uma estação do ano, na época do trigo e da cevada, né? Não afetando as demais. O Sisman, ele acredita que é isso, que durante um período, o período do vinho, o período do trigo, então esse período ele é poupado, né? Mas nos outros períodos então tem escassez. A objeção também, embora essa opção seja um pouco plausível, ela não é tanta forçação de barra, né? Mas com base na linguagem do texto, ela não corresponde ao contexto mais amplo, pois o resultado desses selos, incluindo a fome também, né? Vai morrer uma quarta parte da humanidade. Então como é que essa fome vai ser atenuada, né? Como a fome vai ser ou pode ser atenuada? Então, a ideia aqui, a severidade da fome é o ponto central do selo. Fome. E a ideia é aqueles que tiverem uma condição um pouco melhor, não danifique o azeite nem o vinho, né? Haverá uma fome como nunca terá havido no mundo. Eu vou trazer no final desse capítulo aqui, desse estudo dos 4 cavaleiros, um apanhado histórico para os irmãos perceberem como durante a história os terremotos, as fomes, as guerras, né, as mortes que aconteceram durante esse tempo, eu vou estar trazendo ao final desse estudo também. E aí nós temos então o 4º cavaleiro. Ele é amarelo, 6, versículos 7 e 8. Esse selo ele é culminante, né? E como a gente já viu no início, esses selos andam juntos, eles não são paralelos, né? Ou são paralelos, não são progressivos. Primeiro vem o cavaleiro o branco com o arco, depois de um tempo vem guerra, e depois de um tempo vem a fome, depois de um tempo vem a morte. Então um vai seguindo o outro, né? Toda guerra traz muita fome, toda fome e período de pós-guerra vem muita epidemia, muita mortandade, né? Então, mais uma vez, Cristo abre o selo e o 4º ser vivente é chamado, né, por mais uma voz. E aí você tem um cavalo amarelo, a ideia de um cavalo amarelo meio que esverdeado, pálido. Aparece, ele surge, e então você vai preencher, é a cor verde amarelada, ok? Aqui ela é usada como referência à cor da doença, da morte. Ela indica algumas vezes a cor pálida de um defunto, né? Ele não é corado como a gente, quando o sangue percorre no nosso rosto. Então, um defunto, ele não tem, você percebe ali, eles fazem uma maquiagenzinha, mas é mais ou menos aquela cor representando, então, a morte. O cavalo que está sentado sobre o trono é chamado de morte. Você preenche aí, morte. A palavra grega é a palavra para thanatos, né? Geralmente a gente utiliza, esse menino é danado, esse menino é de morte, esse menino é de morrer. Algumas pessoas que sabem o contexto, né, do grego aí dizem, não chama o menino porque danado significa morte, então o menino vai morrer e tal, né, essa confissão positiva. Mas, e diz também aqui que o inferno, a palavra grega Hades, o acompanhava. O Hades aqui é o companheiro maligno da morte, né? Então eles andam juntos aqui. E ambos são personificados nesse livro como forças cósmicas malignas, no 1:18, 6:8, 20, verso 13 e 14. A morte e o inferno, lembra lá em Apocalipse 13 e 14? Diz que a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo.
E aqui eles estão juntos, né? Nessa praga dos selos aqui, vem a morte e o inferno acompanha, certo? O inferno seguia. Retrata então o Hades. Também a letra E aí, né? Para a gente não pular. O Hades faz referência tanto à sepultura. A ideia no Antigo Testamento ela é muito utilizada como sepultura. Nós temos também aqui o deus grego do submundo, né? Quem assistiu à Guerra de Titãs, então aparece lá o Hades, que vai conversar com Zeus, né? O irmão de Zeus, que está lá no submundo. E então você tem também aqueles leitores, né? Aquelas pessoas que os ouvintes lá de João, eles entendiam bem isso, né? Eles tinham uma influência grega sobre a vida deles, eles eram gregos, né? Nesse sentido. E eles entendiam bem esse contexto pagão. Então o inferno o seguia. Retrata aqui o Hades andando atrás da morte, recolhendo os cadáveres deixados, né, pela praga, pelos animais ferozes, certo? E aí ela acaba... E aí você reúne os 3 métodos que eles usam, né? Resumindo, o 2º, o 3º e 4º selos. A espada, a fome, a praga e os animais da terra. Então, letra A aí do H resume os 2 primeiros selos interconectados. A espada, a letra B, a fome, né, que é o tema do 3º selo. E aí a praga resume, então, esse 4º selo. Paralelo ou progressivo? Então, mais uma vez, a gente vai ver aqui, essas pragas, elas vêm uma, como eu já falei, acabei de mencionar há pouco, né? Vem uma, depois de um tempo vem outra, depois de um tempo vem outra, ou elas acontecem simultaneamente, uma subsequente à outra. Com a guerra vem a fome, vem as pragas, os animais ferozes. Então, visto que o 4º resume todos os outros, né? Porque no final ele vai dizer que morreram da espada, da fome, da praga, dos animais selvagens. Então é provável que os 4 selos juntos matem 1/4 da raça humana, o que equivaleria hoje a mais de 1,5 bilhão de pessoas. Isso corresponderia a mais morte do que de todas as guerras ocorridas nos últimos 2 séculos. Muito mais, né? Porque, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, 50 milhões, alguns estimam 70 milhões, mais 25 milhões, e aí depois milhares das outras guerras, milhões também de outras guerras aí. Eu vou trazer alguns dados também para os irmãos na outra aula. Então, há um número absurdo de morte, absurdo. 1,5 bilhão, mais de 1,5 bilhão. Letra J. O paralelo dessas pragas já fora anunciado também por Ezequiel. Então, Ezequiel 14, 21. Pois assim diz o Senhor Deus, muito mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, os animais selvagens e as pragas. Olha como se encaixa perfeitamente, né? Aquilo que acontecera com o povo de Israel quando foi levado para o cativeiro, quando houve os cercos, né, por Nabucodonosor. Então ele se encaixa bem aqui, né, para exterminar homens e animais. Ezequiel 14, 21, na verdade do 12 ao 23. 14 do 12 ao 23. Aí Jeová, né, ele detalha como é que ele vai contemplando 4 juízos potenciais contra Israel por causa da idolatria do povo de Israel, né? Comportamento injusto deles. Então, a fome, 14 do 13 e verso 14. Os animais selvagens, capítulo 14, verso 15 e 16. A espada, capítulo 14, versos 17 e 18. E as pragas, 14, 19 a 20. Então, Jerusalém é informada de que receberá de fato todos os 4 juízos, né, em 14 a 21. E é exatamente por esse tipo de coisa, olha, esse ambiente que a gente está vivendo agora, né, de quarentena, de pandemia, isso, se Deus não intervir, não tiver misericórdia, isso já poderia levar, né,
a uma guerra, a um conflito, as nações bem inflamadas, acesas por causa da situação, a economia caindo, muita fome, saques e doenças se proliferando e guerras. As guerras viriam para culminar, né? E aí começaria mortes e outras coisas. Mas ainda não vai ser agora, né? Para você que tem mais medo, isso não vai ser agora, né? Ainda outras coisas. Jesus disse: quando vocês ouvirem falar de guerras, de fomes, de terremotos, não se assustem, não é o fim. Ok? A gente pode vivenciar isso, a gente pode ser na nossa época, a gente pode, né? Mas não é agora ainda, com essa pandemia, por causa dessa pandemia. Ok? Então, observação. Os versículos 22 e 23, lá de Ezequiel 14, encorajam o remanescente fiel, afirmando que ele será poupado devido à sua conduta justa. Depois você lê aí. Né? Nenhum encorajamento desse tipo é encontrado aqui em Apocalipse, certo? Diferente de lá. A morte tragará a humanidade ímpia e os seres humanos não escaparão do juízo. Certo, meus queridos? Então, a gente vai culminar aqui para encerrar esses. Eu vou fazer uma recapitulação para a gente poder ver direitinho aí. E então você observa. A gente estudou aí os 4 cavaleiros, conhecidos como as pragas, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, o primeiro cavaleiro sendo interpretado na sua maioria como sendo Cristo, como sendo a conquista do Evangelho, como sendo um anjo destruidor, como sendo o anticristo e como sendo a... Deixa eu observar aqui de novo, o primeiro cavaleiro, a ambição humana, né? Depois a gente vai fazer alguns comentários, eu coloquei as objeções de alguns. São muitas vezes aqui colocados, são pensamentos e estudos feitos por homens que estudam, que pesquisam, que têm um bom conhecimento, mas ninguém pode dizer assim, não, esse aqui é o certo e todos os outros estão errados e ninguém é detentor da verdade, porque se tivesse uma verdade aqui conhecida e revelada, então, e clara, todo mundo pensaria da mesma forma, né? E aí, então, o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, então aí já representando a guerra, seja lá quem for, seja Cristo com a sua autoridade, seja o anticristo, seja a ambição humana, isso vai culminar numa guerra violenta como nunca houve em todo o tempo. E, consequentemente, vindo essa guerra, como em outros períodos, uma fome muito grande, como também nunca houve. Né? Já houve muitos relatos de fome na Bíblia, nas Escrituras, mas nunca, Jesus disse, a gente já estudou anteriormente, nunca houve nada igual, desde que existe homem até aqueles dias, e nem nunca mais haverá outro período igual. Então, eu fico me lembrando aqui do cerco, né, de Jerusalém, vários cercos, na verdade, onde as pessoas comiam umas às outras. Tem aquele relato bíblico, né, de uma mãe que chega para o rei, se eu não me engano, Ezequias, se eu não me engano, e ela vai dizer, olha, rei, resolve o problema aqui, porque ontem a gente estava com fome e a gente comeu o meu filho, e essa mulher disse que depois a gente comeria o filho dela, e ela não matou o dela, né, e eu matei o meu. Então, que situação, né, deplorável assim. E se nesse período nunca houve igual, a proporção, a intensidade, a proporção em relação ao planeta, né? Então a gente consegue assim ter um pequeno vislumbre do terror que vai ser tudo isso. O terceiro, então, cavaleiro, vem a fome, a guerra, consequentemente a fome, e por último, então, a morte de 1/4 da humanidade, e essa morte é causada exatamente por essa espada, pela guerra, por essa fome, por pragas,
por epidemias, por pandemias e também por as feras da terra, né? Então aqui a gente conclui esses 4 cavaleiros. Próxima semana eu vou trazer então um apanhado geral, vou dizer o que é que eu penso, como eu interpreto, como eu penso, com meu coração, e através dos estudos, o que é que eu penso, e vou trazer também um histórico, um apanhado histórico das fomes, dos terremotos, das guerras, da mortandade de pessoas durante esse período. Existe um pensamento que diz, não, essa parte do livro de Apocalipse, ela já vem acontecendo, ela não necessariamente se encaixa nos 7 anos, o livro todo de Apocalipse. Tem gente que diz assim, não, todo o livro de Apocalipse, do 6 ao 18, ao 19, são 7 anos. Todas essas pragas são 7 anos. E outras pessoas dizem, não, parte do livro de Apocalipse já está acontecendo. Esses selos, eles já vem acontecendo há muito tempo. Aí depois, as trombetas, aí já vem um período mais específico. Aí só quando chega em Apocalipse 11, com as 2 testemunhas, com depois a mulher que persegue o dragão persegue a mulher, e depois as 2 bestas, aí sim começa um período, que aí começa a marcar datas. As 2 testemunhas, 3 anos e meio. A mulher que é perseguida pelo dragão foge 3 anos e meio, é guardada. As bestas, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. A gente vai ver algumas coisas relacionadas sobre isso. Então, na semana que vem, a gente então conclui esses 4 cavaleiros, e quem sabe, se der tempo também, a gente já dá início aos outros 3 selos, né? Principalmente os 2 últimos, porque o 7º selo, ele dá sequência às trombetas. Quando o 7º selo é aberto, na verdade é uma série de novos juízos, que são as trombetas. Ok? Que Deus abençoe. Então, um bom domingo para você, quem estiver assistindo aí no domingo, seja lá que dia for que você estiver assistindo. Você pode repetir, a vantagem é essa, né? Você pode repetir as aulas, assistir quantas vezes quiser, preencher, ler, ver de novo, tirar a dúvida daquilo que não entendeu. Você pode ligar para mim e perguntar, né? Principalmente o pessoal da igreja, ou quem não é da igreja também que estiver assistindo isso aí. Meu e-mail é prwellck@hotmail.com, meu e-mail. Você pode perguntar o que você quiser aí, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.